É um prazer muito grande estar aqui. Eu queria, primeiramente, em nome da Data Privacy Brasil, registrar o agradecimento ao senador Carlos Viana, também ao senador Eduardo Gomes, que tem feito um trabalho legislativo importantíssimo nesse tema. E também retomar uma trajetória que já vem de 4 anos da nossa organização. Nós participamos da consulta pública do MCTIC em 2019, propondo regras antidiscriminatórias, participamos do debate do 2120, defendemos um modelo de regulação baseado no risco, que está contemplado no 2338, participamos das audiências públicas de 2022, apresentamos propostas de regulação policêntrica, que também está representado no sistema, no CIA, e uma abordagem preventiva. Então, o primeiro comentário super importante, acho que reforçando o que o senador disse, a busca de um modelo brasileiro, que seja capaz de dialogar com valores da nossa sociedade e os valores que são constitucionais e republicanos. Essa fala é importante porque é preciso desmistificar a ideia de que o Brasil teria que seguir simplesmente a Europa ou os Estados Unidos no modelo de regulação. Isso não é verdade. Nós brasileiros temos que pensar de forma autônoma, e a construção do 2338 ela reflete isso porque concilia a regulação do risco com vários valores constitucionais importantes. Nós participamos recentemente de uma das maiores conferências científicas de proteção de dados pessoais e IA, que é a CPDP, em Bruxelas. O texto brasileiro, a versão em inglês traduzida, foi muito elogiado pelos cientistas e acadêmicos do campo. Isso é um sinal muito positivo, de um equilíbrio entre direitos, risco e inovação, e uma percepção até global de que existe uma construção brasileira acontecendo. Isso é muito importante. Eu gostaria de reforçar que os conceitos de contestabilidade, não maleficência, prevenção e precaução, tal como estão previstos no artigo 3º, incluindo também a proteção integral das crianças e dos adolescentes, são avanços muito importantes no texto. Apesar de parecerem conceitos muito novos, eles estão profundamente conectados com elementos básicos de defesa do consumidor, de direito ambiental e direito das crianças. Também é importante, reforço o elogio, a essa ideia de compartilhar a responsabilidade entre os atores. O modelo sofisticado de regulação do risco, ele avança nesse sentido, porque ele pressupõe que o Estado é incapaz de conhecer todos os riscos que o progresso técnico e a IA vão produzir. A cognição do risco, ele é um exercício democrático, compartilhado por vários atores. Esse exercício democrático de cognição do risco significa exigir transparência, obrigações, de qual que é o nível de risco produzido, que é atingido pelo modelo que está proposto no 2338. Isso é muito feliz, no sentido de avançar um equilíbrio entre essa abordagem baseada no risco e os direitos fundamentais. Também registro o elogio a essa compatibilização com o fomento a políticas públicas, como reforçado também pelo secretário João Brant, no sentido de um estímulo a uma economia brasileira do conhecimento, e essa versão do substitutivo também traz um avanço importante nesse sentido. Com relação aos direitos fundamentais, que é um ponto muito caro à nossa organização, acho que além desses elementos de contestabilidade e transparência, e o capítulo sobre direitos, é crucial a manutenção e o avanço da ideia de um direito à não discriminação ilícita e abusiva, a correção dos vieses discriminatórios diretos, indiretos, ilegais e abusivos que estão previstos no artigo 5º, no inciso 4º. Registro também o elogio muito forte à remoção das armas autônomas do ordenamento jurídico no sentido de reconhecimento de um risco inaceitável. Isso, de fato, não é compatível com uma lei de IA, isso foi muito criticado pelas entidades civis, pela Coalizão Direitos na Rede e por diversos grupos especializados em direitos fundamentais. Então, a identificação de que as armas autônomas intensas em IA produzem um risco inaceitável é muito importante. E é muito importante também a retomada da discussão da moratória do reconhecimento facial, diante das várias evidências já trazidas de pesquisas em ciências sociais sobre o impacto para as populações vulnerabilizadas. Como nós temos um mandamento constitucional de diminuir as opressões aos grupos já vulnerabilizados no Brasil, é uma questão de coerência constitucional a retomada da discussão de moratória, cabendo uma modificação, então, no artigo 13, inciso 7º, nesse sentido. E um elogio também muito forte à conexão que o texto traz com a discussão contemporânea feita pelo Brasil no G20 sobre as infraestruturas públicas digitais e os arranjos científicos de fomento à IA e o papel estratégico que o Brasil pode ter em compras públicas no sentido de fomento a uma economia nacional, uma economia brasileira do conhecimento, reforçando as capacidades de cientistas, de empresas, de empreendedores, de avançarem nesse segmento.
Essa introdução do capítulo de fomento à inovação é bastante importante nesse sentido, bem como dito pelo secretário, né, e pelo pessoal do Ministério da Fazenda com muita propriedade, a retomada da regulação assimétrica, garantindo uma facilidade a esses entrantes, que é um ponto importante, já feito, inclusive, no campo da proteção de dados pessoais pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais e que se mostrou exitoso, isso traz um avanço significativo. Por outro lado, acho que há também duas preocupações que valem muito a discussão dessa casa, dos senadores, do ponto de vista de um olhar atento ao texto. O primeiro é uma dimensão dos direitos das crianças, em razão desses riscos aos direitos da personalidade, que são muito severos. Inclusive, ontem houve uma matéria do Jornal Nacional mostrando os riscos de utilização de imagens de crianças em produção de datasets, né, de bases de treinamento de dados para sistemas de IA generativa, e esse tem que ser um olhar atento, né, do Congresso brasileiro, e um olhar atento também para a dimensão do trabalho. Não existe sistema de IA sem trabalho humano. Existe uma camada enorme de trabalho invisível, né, responsável pela rotulagem dos dados, pela moderação do conteúdo, pela supervisão do aprendizado de máquinas. Os cientistas da computação do mundo inteiro, né, eles estão discutindo hoje a dignidade do trabalho em sistemas de inteligência artificial, ou seja, como que ocorrem os processos de terceirização e como que o direito pode se posicionar mais firmemente em torno da dignidade do trabalho de dados e do trabalho de IA. A lei brasileira traz esse avanço importante de reafirmar a centralidade do trabalho digno na regulação da IA, porque esse é um valor importante do nosso Pacto Constitucional de 88. Nós temos esse compromisso constitucional de valorização do trabalho, de um trabalho digno, como disse também o senador Eduardo Gomes na sua apresentação. E, por fim, o último comentário que a Data Privacy gostaria de registrar é a conexão que o painel de especialistas proposto no texto pode ter, no sentido de um painel de especialistas que tem um papel consultivo e não deliberativo, integrado ao CIA, que é a conexão com um desenho que está se fazendo na ONU sobre o Pacto do Futuro e o Pacto Digital Global. Eu estive recentemente em conversas com diplomatas e na ONU em visita sobre as negociações do Pacto Global Digital, a ideia de um sistema composto por painéis de especialistas de regulação de IA no sistema global tem avançado bastante, e o Brasil, ao formular isso, pode tentar acoplar, né, painéis de especialistas e cientistas nacionais em diálogo com a estrutura global. E isso promove um arranjo local global muito importante do ponto de vista de uma regulação sofisticada. E também registra a centralidade, né, e o conhecimento e a capacidade que as entidades civis que no Brasil se especializaram há bastante tempo na pesquisa sobre direitos digitais e IA, elas podem ter esse diálogo. Então é importante não só a construção com as empresas e com cientistas da computação que estão no setor privado, mas também com cientistas que trabalham para o interesse público, né, e o conhecimento produzido por entidades civis que são de interesse público. Então, registro profundamente o agradecimento e aí desejo um trabalho excelente aos senadores na condução da leitura e discussão do texto. Obrigado.